Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Bom dia, que o amor de Deus esteja te fortalecendo e que realmente nesse dia você possa receber a força do Senhor para vencer cada uma das suas dificuldades e no final do dia você possa dizer: o Senhor me ajudou no dia de hoje. E nós queremos ler hoje o texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, e diz o seguinte: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundície, voltou para sua casa. Pelo texto aqui nós vemos que era tempo de guerra. Era tempo de Davi estar na guerra com o seu exército. Mas ele acabou ficando no palácio. É como se nada estivesse acontecendo. Ele ficou ali no palácio e mandou o seu exército para a guerra. Hoje, meu querido, minha querida, nós estamos passando por tantas guerras. E muitas vezes nós ficamos em lugares onde nós não deveríamos ficar, como se nada estivesse acontecendo. Ficamos totalmente passivos àquilo que está acontecendo e não ficando no lugar onde nós devemos ficar. Hoje o Senhor quer falar muito com você a respeito de você estar no lugar onde você deve estar. Qual é a guerra que você está enfrentando hoje? Quais são as batalhas que você deveria estar, mas que você tem ficado à parte delas? Você tem ficado em lugares totalmente longe dessas guerras. Nós temos um lugar, nós temos algo que nós temos que fazer, nós temos que lutar as nossas batalhas, nós temos que guerrear as nossas guerras. Não é tempo de nós ficarmos passivos. Qual é a tua guerra? Nós temos que conhecer contra quem nós estamos lutando. Muitas vezes nós deixamos as coisas acontecerem e nos abstemos delas, mas isso traz consequências muito ruins. Nós vemos que Davi, ele errou, e Davi errou muito feio. No tempo em que ele deveria estar ativamente cumprindo seus deveres de rei, de autoridade, ele ficou no palácio. E ali no palácio ele foi enganado. Veio uma situação onde ele estava num lugar onde ele não deveria estar, fazendo o que ele não deveria estar fazendo, e ele foi tentado, e ele caiu no pecado, e ele errou feio. Quantas vezes nós fazemos como Davi? Davi diz ali que ele estava no palácio, sem ter o que fazer, ele estava passeando, talvez ele tenha acordado tarde. Muitas vezes nós acordamos tarde para os problemas que nós estamos enfrentando. Nós temos que ser mais ativos. Nós temos observado hoje que as pessoas se tornaram passivas diante de tantas dificuldades. E quando as coisas ruins acontecem, é como se nada estivesse acontecendo. Meu amado, minha amada, nós temos que acordar para termos as atitudes certas, sabermos contra quem nós estamos guerreando. Os pais, muitas vezes olham os filhos se distanciarem das suas casas, começarem a fazer coisas erradas, coisas totalmente diferentes daquilo que nós fomos ensinados a fazer, que a ética manda fazer, que a Bíblia manda que nós estejamos fazendo. Nós temos que estarmos alertas, porque quando nós estamos longe da guerra, quando nós estamos passivos, nós caímos em tentação. Todos nós estamos suscetíveis às tentações.
Mas quando a nossa mente está passiva, nós estamos muito mais suscetíveis à queda do que aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão no lugar correto, aqueles que estão fazendo as suas atividades, aqueles que estão realmente atentos ao que está acontecendo. Não fique passivo, não fique fora da guerra. Talvez você tenha entrado num estado depressivo, só vontade de dormir, só vontade de ficar em casa. Não faça isso. Porque enquanto você está em casa, você pode estar caindo em tentação. Você pode estar sendo enganado. E o engano é uma situação em que nós não atentamos para o perigo daquilo que está acontecendo. Onde nós caímos na tentação e nós não estamos alertas em relação até às consequências que podem advir daquele erro. Davi era um rei. Ele jamais poderia ter adulterado com aquela mulher. E depois nós vemos na sequência que Batseba acabou engravidando daquele relacionamento e que Davi inadvertidamente mandou que o marido dela fosse morto. Quanta coisa, quanta consequência ruim. E tudo isso veio depois, inclusive na vida do próprio Davi, porque tudo que nós fazemos, todas as sementes que nós plantamos, nós acabamos colhendo. Eu sempre digo que um versículo bíblico, que aquele que ele semeia vento, ele colhe tempestade. Veja o que você está semeando através das suas atitudes. Você não pode estar passivo em relação a toda a guerra, talvez que a tua família esteja enfrentando, que os teus filhos estejam enfrentando, que a tua esposa ou o teu esposo está enfrentando. Você tem que estar ali na ativa, guerreando as guerras da tua família, guerreando as guerras que você tem que guerrear. Os reis têm que estar na guerra. Aqueles que têm autoridade, eles não podem fugir das suas responsabilidades. Davi estava no lugar errado e na hora errada. Ele abriu espaço para que o pecado entrasse na sua vida e trouxesse consequências muito graves. Davi abdicou das suas obrigações e ele abriu uma porta que trouxe consequências muito sérias sobre a sua família. Nós vimos que Davi mandou matar um homem. Isso tudo poderia ser evitado se ele estivesse cumprindo as suas obrigações. Davi estava passando por um momento único no seu reinado, mas ele foi vencido pelo pecado. Talvez você esteja passando por um momento único na sua vida. E quando as guerras se apresentam, essas guerras são grandes oportunidades, nós temos grandes vitórias, porque não existe uma grande vitória sem uma grande guerra. Se você está passando por uma guerra, tenha força, busque ao Senhor, que você vai ser não somente vencedor, mas mais do que vencedor. O que Deus está querendo falar conosco através desse texto? Primeira coisa que Deus está querendo falar, que nós não devemos abdicar das nossas responsabilidades. Não abdique das suas responsabilidades. Você que é pai de família, você que é uma esposa, você que é um profissional, você que é um empresário, você que é um líder, não abdique das tuas responsabilidades. Permaneça no lugar onde você foi colocado. Defenda as tuas causas, guerreie as tuas guerras. E essas guerras, como eu já falei, são grandes oportunidades de você ter grandes vitórias. Muitas vezes essas dificuldades são dificuldades que nos alavancam para estar em posições muito mais altas. Os grandes desafios nos levam a ver que nós somos capazes de vencer esses grandes desafios. Você é capaz. Busque do Senhor. Você é capaz de vencer cada um desses desafios e saber que você é muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma outra reflexão que esse texto nos traz é que sempre seremos tentados. Sempre nós vamos ser tentados. Mas, quando nós somos tentados e nós estamos tão passivos, tão alheios aos acontecimentos e estamos fora da nossa posição, tem muito mais possibilidade de nós cairmos na tentação. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos tentados. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado muito de perto em todas as áreas da vida dele, na área espiritual, na área emocional, na área física. Jesus foi tentado, mas em todas as coisas ele venceu o pecado. E nós temos todas as possibilidades de vencermos o pecado, através de ouvirmos de coração aquilo que Deus está nos falando. Deus está nos falando hoje, para que nós estejamos na posição que Ele nos colocou, na posição em que você foi colocado. Busque ao Senhor nessa posição e você vai ver quanto você vai ser fortalecido. Saiba que enquanto você estiver aqui nessa terra, as tentações virão, mas você pode vencê-las todas em Cristo Jesus.
Uma outra reflexão que esse texto nos traz é que, se viermos a errar, o importante é termos um coração humilde e pronto ao arrependimento. Nós vemos que o rei Davi, não obstante há tantos erros que ele cometeu, há tantas falhas que do ponto de vista humano seriam totalmente condenáveis, e são condenáveis realmente, mas como Davi, ele tinha um coração, ele foi chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem pronto ao arrependimento. Davi pisou na bola, Davi errou feio, mas ele se arrependeu. Ele disse que contra o Senhor, somente contra o Senhor ele tinha pecado. E um alerta que eu quero dar para você, não é um alerta, mas é realmente, eu estou te estimulando a ir para frente. Porque muitas vezes nós ficamos dizendo não ao pecado, não ao pecado, não ao pecado, não às tentações pela nossa força. Mas o nosso objetivo, o objetivo de Deus, é que você o ame tanto, que o amor de Deus preencha tanto o teu coração, que vai ser a coisa mais fácil você discernir o pecado e dizer não ao pecado, porque você ama tanto a Deus que você não quer desagradá-lo. Essa é a fé que nós temos que ter em Cristo Jesus. A humanidade não entende isso. A maior parte das pessoas, elas não entendem. E elas veem a palavra de Deus como uma lei, como uma regra que tem que ser seguida. Nós não estamos num legalismo. Nós temos que entrar num relacionamento muito profundo com o nosso Deus. E quando nós estamos nesse relacionamento, nós vemos Deus dizendo: filho, cuidado. Filho, não vá por aí, porque isso vai fazer mal para você. Essa é o direcionamento de Deus, nos direcionar num caminho que não faça mal para a nossa própria vida. Se você for olhar a história de Davi, você vai ver quantas coisas Davi colheu que ele não precisaria ter colhido por causa do pecado que ele cometeu. Não deixe mais de também tantos outros, mas esse foi fundamental para que Davi estivesse tendo uma colheita tão ruim na vida dele e na família dele. Muito embora ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus, mas ele colheu coisas ruins na vida dele. E você pode ser uma pessoa que você possa estar dizendo: não, mas eu sou uma pessoa de Deus e eu não estou duvidando disso. Mas esteja alerta no lugar em que Deus te colocou e as guerras que você tem que guerrear. Vamos orar agora, pedir ao Senhor que esteja discernindo isso no teu coração e realmente te dando força para que você possa continuar no lugar que Ele te colocou. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que é tão linda, Senhor, que nos direciona, Senhor, e nos dá força, Senhor, para guerrearmos tantas guerras que do nosso ponto de vista nós não teríamos condições a vencer a preguiça, a vencer a passividade e realmente estarmos alertas para estarmos, Senhor, cumprindo as nossas obrigações. Eu peço que isso seja despertado em cada pessoa que está fazendo essa oração agora e que essa casa, Senhor, essas pessoas, Senhor, elas possam vencer cada guerra, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus, e que essa família seja altamente abençoada, para que o teu nome, Jesus, seja engrandecido. Nós oramos e abençoamos cada pessoa em nome de Jesus. Amém e amém. Nós falamos no programa de hoje que nós estamos num tempo de guerra e em tempo de guerra nós precisamos discernir qual é o nosso lugar, porque quando nós estamos fora da nossa posição, nós podemos errar e errar feio, prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor. Venha saber mais sobre isso, o lugar que você tem que estar. Em Deus nós podemos perceber isso. Venha estar conosco nas nossas celebrações, siga-nos através das redes sociais e um ótimo dia para você, sabendo o lugar que você tem que ocupar. E até o próximo programa, se Deus quiser. It's hard to believe